Localizado em um dos principais entroncamentos rodoviários do Nordeste brasileiro, o município de Feira de Santana concentra a segunda maior população do estado da Bahia. Dados do IBGE revelam que seus 556.756 habitantes dividem espaço com uma imensa população flutuante, que vem diariamente à cidade em busca de atendimento médico ou do pujante comércio local. O crescimento desordenado e a escassez de políticas públicas voltadas à melhoria e organização do espaço urbano desencadeiam uma série de problemas estruturais que muito dificultam a vida de quem circula na cidade e depende de serviços básicos, como, por exemplo, o transporte coletivo. Considerado precário por muitos usuários, o Sistema Integrado de Transportes, implantado pela Prefeitura em 2005, vem sendo alvo de inúmeras críticas. Os frequentes atrasos dos ônibus são vistos como um verdadeiro transtorno por quem depende da condução para chegar pontualmente ao trabalho. Já dizem que aqui é o transtorno na de Feira de Santana, porque quando chega aqui eu passo em torno de 1 hora esperando o ônibus para ir para o trabalho. O transporte está horrível, porque parece que não tem fiscalização para que possa ter os horários corretos. Eu mesmo estou aqui, até agora estou esperando para ir o ônibus do Tomba, eu descer na Araújo Pinho, e até agora 1 hora dessa, para quem vai voltar 1 hora, para estar no trabalho 1 hora, eu saio correndo para que eu possa conseguir chegar no meu horário e não consigo. Cheguei aqui 9h20, o ônibus ia passar 9h30 e vai fazer 2 horas que eu estou esperando. Passou o Maré Quitéria. O 9h20 não passou, disse que ia passar 10h05, não passou. E até agora, 2 horas esperando. De acordo com a Secretaria de Transportes e Trânsito de Feira de Santana, 207 ônibus circulam atualmente na cidade e 56 vans alimentam os terminais Norte e Sul. Mas, para muitos usuários, a impontualidade e a superlotação demonstram que a quantidade de veículos não é suficiente para atender plenamente a população. Quem pega transporte cotidianamente em feira já deve conhecer, né, que o número de ônibus não é suficiente, né? A gente sempre anda em ônibus lotados, com qualidade extremamente ruim. A gente vê casos, inclusive, de acidentes, né, de ônibus que falta freio, outros problemas com os ônibus e tal. Pode ter que melhorar muito, está muito caro e está péssimo o transporte, tudo velho, tudo socoteado os transportes que tem aqui de feira aqui, né? Não cumpre nos horários certos, é assim. Eu acho que está em péssimas condições de uso, porque tanto os coletivos estão mal conservados, como a demora, né? Dos pontos de ônibus, você chega num ponto, é 1 hora e meia esperando um transporte. E eu acho que isso está deixando a desejar, e só passagem subindo. As condições dos veículos que rodam no perímetro urbano de Feira de Santana também são alvos de constantes reclamações. Muitos passageiros alegam que a maior parte dos ônibus está em avançado estado de degeneração, circulando sujos, com falhas mecânicas e estruturais e quebrando com frequência. Tão horríveis porque o prefeito foi eleito e ele não está tendo capacidade de melhorar o transporte na nossa cidade, porque as pessoas que dependem de ir e vir de ônibus não estão podendo, porque a passagem está cara e a situação dos ônibus estão precária. Quase a gente entra do ônibus, o ônibus está vazio, mas não tem lugar de sentar, porque as cadeiras estão quebradas. E a qualidade está horrível, porque a gente às vezes evita de pegar ônibus pelo que acontece dentro do ônibus, a fumaça, a zoada, o barulho que faz dentro do ônibus. Os ônibus não estão circulando e os ônibus não estão vindo para o terminal. Em relação aos ônibus, como é que tá a manutenção aí? Tá bom ou tá ruim? Tá horrível, ônibus velho, a gente paga a cara para ter ônibus novo nesses lixos, não. A falta de conforto também incomoda bastante os usuários idosos e deficientes. Poucos ônibus são adaptados e só existe um elevador para cadeirantes em cada terminal. Além disso, nas estações de transbordo, os passageiros idosos e com necessidades especiais são obrigados a entrar pela porta traseira, disputando espaço com a multidão e quase sempre dependendo exclusivamente do bom senso e da solidariedade dos outros passageiros para viajarem sentados. Minha senhora está uma porqueira. Está fazendo vergonha. Agora não tem do outro prefeito que não fazia vergonha, mas o prefeito que está fazendo vergonha. Onde está caindo nos pedaços. E demora muito? Demora, não demora muito e é perigoso. Para a gente que está com problema de derrame é perigoso. Como é que é? O senhor que usa a muleta, é complicado entrar no ônibus? É complicado, porque é arriscado eu cair, quebrar um braço, mas tem muita pessoa boa aqui que não dá assistência.
me segura, não deixa eu cair. O ônibus que a senhora pega normalmente vai muito cheio, como é que é? Cheio, os que eu pego parece uma sardinha, e cheio. Mas sempre eu acho as pessoas que me dão a cadeira para sentar. Levanta e me dá para sentar, não vou em pé não. Reajustado recentemente de R$ 2,15 para R$ 2,35, o valor da passagem causou indignação em grande parte dos usuários do transporte coletivo. Muitos reclamam que não têm condições de pagar a tarifa e que o preço não condiz com a realidade do serviço que é oferecido à população. Tenho 2 filhos, entendeu? Mas eu ajudo algumas pessoas, entendeu? Então fica um negócio chato que desses aumentos que eles estão dando, que não combina com a população e nem com os alunos das escolas. Porque a pessoa que pega 2 ônibus, dá o quê? Era R$ 4,30, agora vai para R$ 4,70. Então, eu mesmo trabalho dentro do centro de abastecimento como carregador, eu vou ter que pagar o quê? 2 passagens durante o dia, dá o quê? R$ 4,70. O que é que eu vou dar de comida a meu filho e a minha mulher? Em relação à qualidade do transporte, demora muito? Você pega ônibus lotado, como é que é? Ônibus lotado, quebrado, o carro do aviário mesmo. É um carro que quebra todo dia, cadeira quebrada, entendeu? São péssimas, ônibus quebrado, cadeira quebrada, horrível, e atrasa bastante. Tem vezes que a gente sai do Assis 1 hora, porque o ônibus atrasa, quebra, acontece várias coisas assim. Em relação ao aumento? O aumento tá horrível, aqui, num ano vai equivaler um salário mínimo a nossos pais que ganham um salário mínimo que é R$600, hoje já vai a metade do salário em um mês com essa passagem. Estudantes secundaristas, universitários e integrantes de vários movimentos sociais se uniram para protestar. Até o momento, os segmentos organizaram 4 manifestações e saíram às ruas para reivindicar a revogação do aumento, o respeito aos direitos estudantis e melhorias no setor. A situação do transporte coletivo de Feira de Santana é péssima. Ônibus que quebram todo momento, atrasam, que não condiz com a realidade de Feira de Santana. E hoje a população e os estudantes, a gente vem para a rua para manifestar, para protestar sim, para que seja revogada a passagem de Feira de Santana, porque está insustentável a gente pagar por um transporte coletivo de péssima qualidade. E em questão também da reivindicação da nossa pauta de hoje, é lutar pela meia passagem com carteirinha de estudante, porque a gente vê a todo momento empresário vendo os seus modos de lucrar cada dia mais, porque se você chega na borboleta, na catraca, com o seu passe, sem transporte dentro do seu passe, você tem que pagar inteira. Então com a carteirinha de estudante a gente quer ter mais direito. É um absurdo o aumento da passagem aqui em Feira de Santana. Isso é uma vergonha, os ônibus é sujo, é quebrado. Do bairro mesmo onde eu moro, eu passo 2 horas esperando o ônibus do aviário. Faz vergonha, sábado eu passei 2 horas esperando o ônibus do aviário, porque ele ainda veio quebrado e quando chegou atrasado, ainda nem passou nos pontos para pegar os outros pessoal, foi direto para o bairro. E o povo ficou 10 horas da noite esperando o ônibus de 12 horas aparecer. Isso não pode acontecer, gente. Isso é uma vergonha. E a gente veio se unir com os estudantes para dar apoio a eles, para mostrar que a gente que somos pai e mãe de família, também estamos junto com eles, estamos dando apoio. E se eles precisar que a gente venha, toda vez a gente estamos aqui. No dia 29 de março, os estudantes fecharam a BR-116 em frente à Universidade Estadual de Feira de Santana. Policiais militares posicionaram-se para acompanhar a movimentação estudantil e a manifestação transcorreu em clima de tensão. À noite, um ônibus da aviação Princesinha, que fazia a linha UF Sobradinho, foi incendiado dentro do campus universitário. Procurado por nossa equipe, o representante da empresa, Aloísio Abad, não quis gravar entrevista. Irritado, acusou os estudantes de estarem praticando atos de vandalismo. De acordo com a estudante Iracema Santos, o movimento não deliberou pela depredação de nenhum veículo. Ela acredita que os incidentes são atos isolados, frutos da indignação da população em relação ao que os estudantes classificam de aumento abusivo da tarifa de transporte. A gente acredita que essas designações de vandalismo, de violência, né, que a gente está agindo violentamente, na verdade, a gente acredita que vandalismo e violência é aumentar a passagem em 20 centavos em menos de um ano.
né, um assalto, uma violência à bolsa do povo trabalhador. A gente vê que a população de Feira de Santana hoje não tem mais condições de estar pagando transporte, entendeu? Cada dia que passa as escolas do centro se esvaziam porque os estudantes não têm mais condições de estar vindo para as escolas. E assim, a gente sabe que está acontecendo algumas coisas realmente, né, algumas depredações e tal, mas a gente sim, não é uma deliberação do movimento, entendeu? Nós do movimento não deliberamos por quebrar tal ou qual espaço. Acontece que a população está indignada e que nós do movimento a gente não tem esse papel de conter. No dia 12 de abril, os estudantes saíram novamente às ruas. Houve confronto com a polícia militar, que impediu a participação de um carro de som na passeata. Indignados, os estudantes revidaram com gritos de protesto e mostraram-se dispostos a não se intimidar perante a repressão policial. Que a polícia militar fez o seguinte: usou estrategicamente, porque a gente estava com som, né? A gente poderia agregar mais pessoas, trabalhar com algumas falas, e aí eles não queriam deixar o carro passar. O que eles fizeram? Tiraram um estudante, inventaram um estudante do nada, disseram que ele tinha desacatado a autoridade e foram lá e seguraram, maltrataram, oprimiram o estudante. A estratégia deles era a gente descentralizar a atenção para o carro de som, e o carro de som eles conseguiram mandar o carro de som para ir embora, assim. Eles usaram isso como estratégia para desmobilizar o movimento. O tenente responsável pela operação no dia da manifestação minimizou o incidente e afirmou que no Estado Democrático de Direito, o papel da polícia em eventos como esse é apenas o de manter a ordem e primar pela segurança de todos. Todos têm o direito de se manifestar, desde que a manifestação seja pacífica. A polícia não está aqui para reprimir o movimento, está aqui para, digamos assim, coordenar, porque há um trânsito, há um mundo de crianças aqui, jovens, menores de idade, que estão no movimento e pode acontecer um acidente. O que é que se vai dizer aos pais dessas crianças quando chegar em casa acidentado? Então nós estamos tendo toda essa cautela para evitar qualquer tipo de situação. Na Câmara de Vereadores de Feira de Santana, os estudantes reivindicaram a presença do presidente da casa, o vereador José Ribeiro Neto, a fim de agendar uma audiência pública para debater amplamente a questão. Na opinião do presidente, já que representa os interesses da população, o Legislativo tem a obrigação de dar apoio ao movimento. Os estudantes vieram à Casa da Cidadania, aqui é a Casa do Povo, aqui é a Casa da Ressonância do Povo. Eles vieram dentro da legalidade, ordeiramente, reivindicando o seu direito, e nós, como presidente, não somos presidente de nós mesmos, somos presidente da comunidade, temos o direito de dar o apoio dentro da medida do possível. Realizada na manhã do dia 14, a audiência resultou na decisão de que a Comissão de Meio Ambiente, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, presidida pelo vereador Marialvo Barreto, irá elaborar um documento para discutir de forma abrangente os problemas que envolvem o sistema de transportes na cidade. Os estudantes propuseram a realização de outra audiência pública, a fim de acompanhar o processo e observar se as demandas do movimento serão atendidas. Sem data para acontecer, o impasse continua. Em plenária, os estudantes indicaram que novas manifestações devem ocorrer. Para o secretário dos Transportes e Trânsito de Feira de Santana, Flailton Franklins, o serviço prestado pelas empresas permissionadas atende razoavelmente bem à demanda da cidade. Ele ressalta que fiscais acompanham diariamente a saída dos ônibus das garagens, a fim de assegurar que os veículos circulem limpos e em bom estado de conservação. Em relação ao aumento, o secretário afirmou que o cálculo obedece a uma planilha nacional e que as reclamações advêm do momento suscitadas pelo clima das manifestações estudantis. Quando você adequa uma tarifa e tem as manifestações que estão sendo perpetradas na cidade, é natural que o comportamento humano ele rode em cima disso. Eu reconheço e aceito todas as reclamações, como também entendo dos avanços que já foram alcançados.